meu podcast Café com Mel. Dentro do programa Fala Paladino, eu tive que trazer o meu cafezinho para cá, que antes era só no Spotify, só no áudio, e hoje eu trouxe ao vivo e a cores, com muita beleza, uma pessoa super especial para mim, que é a minha amiga Aline Prado, jornalista, repórter, apresentadora, mentora, palestrante, mãe maravilhosa. Aline, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Você sabe que tem seu dedinho aqui nesse Café com Mel. Por quê? Deixa eu explicar. Antes a gente ficava de marcar café e não conseguia. A Aline falava, eu quero um café com mel, eu quero um café com mel, eu quero um café com mel. E nasceu o Café com Mel. Você sabe que você é madrinha do meu Café com Mel, né? Melissa Paladino, para mim é uma honra imensa, imensa estar aqui, e vendo esse teu florescer todo, porque, olha só, eu cheguei na vida de Melissa, vou falar bem na individual aqui, quando tudo era mato, meu amor. Eu cheguei lá, a gente se conheceu tem um papo de uns 15 anos, a gente está debutando na amizade, e aí ver quando tudo era mato e ver hoje esse florescer gigante, não é só um florescer, é um semear. Porque quando a gente tem conhecimento e floresce é lindo, né, a primavera da nossa vida. Agora quando a gente semeia e eu me tornar também uma semente sua, eu estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Aline, você está aí na vida de comunicação, acho que desde que você nasceu, eu não te conhecia nessa época, acho que você já nasceu se comunicando. Não, Não? não, vou te contar, Jura? vou te contar. Então fala, vou nem fazer pergunta, conta. Não, porque eu era uma criança que eu gostava até, na minha época tinha lambada, então a gente Hã? fazia na família concurso de lambada, mas fora de casa eu tinha um processo de timidez. Eu tinha algo que eu me sentia sempre à margem. Óbvio que tem muito desse viés do nosso viés inconsciente, muitas vezes consciente também, e não tem como não racializar esse assunto, sabe. Eu nasci Sim, numa favela, sim. eu sou uma mulher negra, então tinha muito eu estudei em escola particular durante um bom tempo e era a única negra, então assim, eu ali dentro, eu fui crescendo, aquela minha criança era uma criança que era muito deixada Retraída. de lado e eu acabei me retraindo muito. Uhum. E aí eu ficava o meu sonho era ser famosa. E eu ficava sentada lendo a rebarba do jornal do meu pai, e a minha família é uma família de bom verbo. O meu pai, a minha mãe, o meu avô e a minha avó. Meu avô e minha avó, eles não tiveram um estudo, não. Meu Uhum. pai e minha mãe tiveram que hoje é o equivalente ao ensino médio. Eu Uhum. fui a primeira pessoa da minha família a me formar. Sim. Então eu fui ganhando esses lugares de comunicação pelo desejo dessa menina ali retraída, jogada à margem, de poder aparecer. E aí, quando ganho fama, que era o meu grande sonho, a vida me deu umas bordoada e viu, não é sobre fama, filha, é sobre você ter essência e sobre você ter um repertório positivo que vá transformar outras vidas. E aí sim nasceu mais um monte de Bambidó. Vamos falar. Me conta aqui como é que foi você sair desse lugar aí de comunicação, né, que você foi se descobrindo, sendo trabalhada pela vida, que eu acompanho muito, né, nos 15 anos que a gente se conhece. Pra quem não sabe, a gente trabalhou juntas na Rede Globo e a gente saiu de lá com uma amizade muito forte. Inclusive, assim, quando a gente não estava presente perto uma da outra, a gente sempre estava conectada. Nos momentos bons, ruins, e sempre se encontrava e trocava, e depois ia cada uma para um lado para continuar a jornada. E É. agora a gente está aqui de novo, isso que eu achei muito legal. Eu falei, cara, de novo ela está aqui na história, e eu tô na tua, você tá na minha. Eu gosto muito disso, eu agradeço muito a Deus por essa conexão. Também. Me conta como é que foi transformar todo o seu conhecimento, sua vivência em um produto digital, que é o seu pertencer. Ainda tem um S no final, que é pertencer de ser. Exatamente. Eh, isso eu tenho um filho chamado Arthur. O pertencer, ele virou um outro grande não é só filho, é como se a gente criasse um tesouro. E é literalmente aquela analogia que a gente faz da ostra que produz no momento de maior dor, vai e produz a pérola. Quando eu falo dessa minha criança ferida, quando eu chego num momento de auge, que eu achava que fosse o auge, eu achava, lê do engano, Sim. que fosse o auge, que era o meu auge midiático, de nossa, virar a primeira apresentadora negra de um programa e ganhar grande notoriedade midiática. Eh, Quando eu chego naquele lugar, eu sinto um vazio muito grande, muito grande.
de que não pode ser só isso. O que que eu tenho que fazer além? E quando eu não sou aceita e me sinto novamente rejeitada pela minha essência, e era literalmente pelo meu cabelo, Uhum. pelo meu jeito, e esse foi o discurso literalmente. A gente adora a Aline Prado, mas existe um preço em ter esse cabelo, em ter esse jeito, querem pessoas mais neutras aqui no programa. E aí quando eu saio, aquela minha criança ferida lá do passado, volta com tudo e vira aquela criança que se retrai novamente e chora. Entro numa depressão profunda. Naquele lugar de depressão, foi um lugar onde eu criei muita força. E muita força de ação e muita força de essência, Uhum. literalmente. Ali eu entendi de verdade missão e propósito. Para que é que eu tenho esse verbo? Um grande amigo meu, ele falou: "Aline, você entende porque você saiu de uma favela, virou a primeira pessoa da sua família a se formar e virou uma grande jornalista?" Eu falei: "Ah, porque é a minha missão." Aí ele falou assim: "Não, não é só a sua missão, você é uma tradutora social. Você consegue transitar na base e transitar no topo. Você consegue falar com todas as pessoas porque você tem uma linguagem de afeto." Uhum. E eu pensei: "Então, por que não transformar tudo isso?" Mas entre o por que não transformar tudo isso num produto e de fato virar um produto, tive que ter uma Melissa Paladino no meu caminho, porque eu sempre fui uma procrastinadora quanto mais. Eu tinha uma dificuldade enorme de colocar, de colocar para valer a minha vida. Aham. Muito tempo trabalhando para os outros, Sim, parecia uma síndrome da mucama, sabe, o tempo todo me dobrando e trabalhando para os outros, aqui, assim, o tempo todo me encolhendo para sim. caber nos espaços. Quando Interessante demais isso. Quando conheci Melissa, primeira coisa que ela falou pra mim, meu cabelo era meio alisadinho aqui na raiz, um cabelo baixinho assim, ela vira pra mim: "Você é linda, mas teu cabelo tem que botar." Isso daqui, essa minha coroa aqui, quem fez o meu processo de transição capilar, de aceitação, é essa mulher. Então, quando você faz isso pra mim, e é muito significativo a gente estar assim juntas nesse momento de vida, você me tira de uma caixa de encolhimento, e você me coloca numa e aí eu viro embaixadora de produto de beleza, meu cabelo estampando outdoor, Buzz-Door, envelopando o metrô, É. capa de revista. Meu cabelo, que foi tão sinônimo de tanta rejeição minha na escola, que me chamavam de macaca chita, que ficavam cantando jingle pra mim, assim, sabe, me diminuindo. E aí o meu cabelo vira um sinônimo de beleza, eu que não me sentia pertencente e nem bonita. Uhum. Quando eu crio o pertencer, eu penso tudo isso, falei assim: "Gente, eu preciso fazer um produto que as pessoas entendam, porque a minha dor é transformar a minha dor num produto que vá transformar outras vidas, de outras pessoas que também não se sentem pertencentes nessa vida, que não se apropriam do próprio verbo e da própria força, que não entendem a máquina, o gigantismo, o brilhantismo que cada ser humano nasceu para ter." Sabe? É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar, todos nós, a gente é uma Uhum. constelação, só que a Sim, gente fica nessa de ficar o tempo todo olhando para o lado e competindo com um coleguinha, a gente apaga o nosso próprio brilho, sim. sabe? E aí quando você entra na minha vida e você passa a fomentar, que aí é o questão de posicionamento, o que você já fazia comigo no salão, cortando o cabelo e dando tantas orientações, você passou a fazer com o teu curso de posicionamento mesmo, e não, Aline, não é só sobre falar sobre beleza. A beleza faz parte, mas é falar de uma maneira estratégica e criar um produto vendável. Mas aí depois eu tive mais dificuldade. A gente vai falar sobre isso. Que não é, bom te falar, não é só a sua dificuldade. Eu acho que todo mundo que não tem essa visão comercial muito clara desde cedo, acho que existem pessoas que nascem com esse tino comercial muito aguçado, porque vieram de famílias assim, Sim, tem o pai, a mãe, o avô, não sei o quê, e aí você já cresceu já com aquele tino ali para os negócios, mas quando você cresce encaixada no padrão normal de vou lá, trabalho, alguém me paga, minha hora é mensurada pelo meu tempo que eu sirvo, e não é você que está no controle, né, eu que estou escolhendo para quem eu vou vender meu tempo, meu conhecimento, é diferente. Então não é só você, é bom saber disso, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é sobre isso. Como que foi para você
cobrar pelo seu conhecimento? Imagina, né? A gente, quando trabalha numa empresa, alguém me disse quanto eu vou ganhar. Uhum. E eu aceito ou não. E geralmente a gente aceita. Sim. E a gente aceita assim, mas tá bom. Mas pelo menos tem plano de saúde. Mas pelo menos eu vou ter, sei lá, a cesta de Natal no final do ano. Uhum. E aí você se encaixa dentro daquele valor que alguém de cima fala, você vale isso por mês. Sua hora de vida, seu ar, vale isso. Te oprime de você não conseguir ganhar além do que você gostaria. Isso que você falou lá de pequenininha, né? Que eu queria ser famosa, é como se alguém fosse falando, não, você pode ser só até aqui. E a gente faz isso, a gente vive isso, a sociedade toda está dentro desse padrão de empregado e empregador. Mas você saiu, quando você não se encaixou lá na TV, como você falou, você ficou livre. E você falou para mim, quando eu saí da TV também, eu lembro disso até hoje, que a gente no telefone, e você falou para mim, você não é mais Melissa lá da TV. Você é Melissa Paladino e ponto. Você me trouxe esse pertencimento. Você me fez falar assim, Melissa, se pertença. Agora toma posse de quem você é e segue. Foi difícil demais para eu estar aqui hoje. Você sabe, você acompanhou. Para eu me pertencer, entender que todo o potencial que eu tinha, além da minha habilidade de beleza, né, de cortar cabelo, maquiar, para eu hoje assumir isso e estar aqui. Uma coisa que me atrasou muito foi eu tentar me descolar da Melissa da beleza e entrar numa de digital, porque a gente vê todo mundo no digital muito executivo, muito formal, muito isso, a gente acaba querendo se descolar da nossa origem. E você está me falando que a comunicação é a sua origem, e aí se você quisesse se descolar para descambar para outros lugares, você ia não pertencer a quem você, né, a quem você é, a quem você nasceu para ser. Voltando à pergunta, a gente teve uma palestra antes da pergunta. Maravilhoso. Me fala como foi cobrar pelo seu conhecimento. Foi muito difícil? O capitalismo faz sim a gente se encaixar, né? É como se fosse modelo fordista de produção. Exato. Você pode ser isso na vida, os teus filhos também têm que ser isso na vida, os teus netos têm que ser isso na vida, e acaba que a gente aceita esses padrões. Sim. Só que eu até falei hoje para um rapaz que se a gente ficar o tempo todo sentado aqui, aceitando as migalhas que jogam da mesa, a vida vai o tempo todo, o universo vai entender que você só é merecedor das migalhas que jogam da mesa e vai o tempo todo ficar só jogando. São as crenças, as tais das Sim. crenças limitantes. Então, eu dentro das minhas crenças limitantes, meu pai operário, a minha mãe dona de casa, doméstica, vendedora de coisas, então o tempo todo eles também ficavam ali com um modo protecionista. Assim, não, filha, faz menos, faz por menos. Olha, é melhor você fazer um concurso público, melhor você ser secretária, vê só por menos. Ontem eu fiz uma pergunta no meu Instagram e falei assim: se eu perdesse a memória, o que você falaria para mim? A minha mãe me respondeu que você não desiste, você é imparável. Ela falou isso? E eu fiquei tão emocionada com a resposta dela. Falei, meu Deus, para minha mãe reconhecer isso de mim hoje. Eu falei: "Uau, é porque eu tô conseguindo, isso para mim é sucesso absoluto". Se tem sucesso maior do que esse, eu não sei. O reconhecimento de quem está do seu lado. Muito fácil você ter reconhecimento de quem te conhece e que compra a tua performance. É verdade. Desafiador é você ter o reconhecimento de quem está do seu lado e sabe de fato quem você é e do teu passado, da tua essência. E durante muito tempo eu fiquei me dobrando ali para caber. Quando eu saio dessa caixa Com este cabelo? com este cabelo, com este braço, com esta, olha, braço, gente, tô malhando. Com esta forma, com a minha autoestima elevada, toda trabalhadinha, do meu ego no lugar certo, porque não tem que nem ser tão baixo para ninguém pisar e nem tão alto para eu não pisar em ninguém. Tem que estar ali, sabe, na medida certinha. Isso é um trabalho diário. E é um trabalho diário de eu entender que eu pertenço a quaisquer lugares onde eu quiser estar, porque eu sou uma força da natureza. Sim. A gente é uma força da natureza. Aí eu passei a parar de ter vergonha de me precificar, porque uma coisa é você se precificar, outra é você entender o seu valor. Exato. Quando a gente entende o nosso valor,
Não é qualquer Zé Mané que vai virar assim: "Ah, não, mas vem cá, fulano fez por tanto para mim, você não pode fazer?". "Não, meu amor, então acho que você deve fechar com fulana, porque você não está entendendo qual é a minha entrega. A minha entrega é de como é que fala de delivery? Mais? É, over delivery. Over delivery, minha entrega é over delivery, eu entrego muito mais do que você pode imaginar que eu Sim. vou te entregar. A minha entrega, aonde eu piso, e eu falo assim, eu tenho adicional de Sim. de bonificação ainda, porque eu quando chego, as coisas não vão dar erradas, porque a minha energia é muito Sim. maravilhosa. A energia que eu trago é de preencher os ambientes com amor, com afeto, tudo que eu faço Encorajamento. com encorajamento, com empoderamento mesmo, assim, essa palavrinha que às vezes ficou da moda de: "Ah, não, mas é isso mesmo, de fortalecimento do outro, porque você é uma extensão de mim". Então, quando eu te vejo linda, radiante, eu fico feliz porque você está refletindo isso aqui, ó. E, inclusive, esse Somos. batom que você está vendo foi o encorajamento dela. Eu não ia nem colocar o batom vermelho. Eu pensei, eu cogitei o batom. Aí, quando ela chegou, ela me viu de azul marinho, batom vermelho. Aí eu, ok. É, porque eu trouxe batom pra botar na minha boca, o batom vermelho, eu ia colocar em mim. Quando eu vi, eu falei assim: "Ah, combina muito mais com ela, imagina, ela tá com esmalte, tá tudo". Eu falei assim: "Não, o meu pode ser esse daqui, porque já combina também tudo". Então é sobre isso, é sobre a gente estar o tempo todo fazendo o outro brilhar. E eu faço o outro brilhar quando eu valorizo a mim, Hum. quando eu valorizo o meu trabalho, quando eu consigo dar valor e precificar sim, porque quanto vale tudo que eu passei, Exato. quanto vale todo o meu estudo, quanto vale e a pessoa pensa: "Ah, mas você vai fazer só 1 hora de apresentação, você vai fazer só 1 hora de mentoria". Então, eu falei assim: "Não, mas essa minha 1 hora de mentoria vai transformar a sua vida. A Exato. minha 1 hora de apresentação vai salvar a sua marca, porque você não está entendendo como é que eu vou vender a sua marca. Eu vou vender agregando a minha credibilidade, eu vou vender agregando a minha beleza, porque também tenho, graças a Deus, aleluia. Eu vou vender agregando alta performance, porque não é sobre performar plasticamente. É muito fácil você chegar ali e botar um invólucro assim: "Olha Uhum. como eu pareço". Eu vou agregar essencialmente. Sim. Isso é diferente. Mas não foi fácil passar por todo esse processo. E você teve que dar 10 tapas na minha cara para até eu conseguir chegar nesse lugar também que eu tô. E é sobre essa troca. A Sim. vida é feedback constante, sabe? E se não fossem os seus feedbacks também, posicionamento de imagem, não só você, também tive outras pessoas na Sim. minha jornada também que foram fortalecendo, porque é isso. Uns vão Sim. fortalecendo aos outros e umas vão fortalecendo as outras, uma sobe, puxa a outra, nem sempre é assim que funciona, mas é o que deveria ser, aí tudo flui. Mas me diz uma coisa, durante a sua primeira turma, teve alguém em especial, ou várias pessoas em especial, que te surpreenderam em relação assim, gente, era isso que eu tinha para oferecer, e de repente eu estava ali, até procrastinando essa entrega, e eu vi, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu vou continuar porque eu entendi. Teve algum caso especial? Nossa, a minha primeira turma eu chamo de turma semente, porque na primeira aula já foi muito surpreendente. No curso Pertencer Online, eu dou 5 aulas. Uhum. É um método TAPA que Uhum. eu criei quando eu falo de tapa na cara, que é a Melissa Bedeuce, é o método TAPA, que é um anagrama de técnica, aparência, persuasão e autenticidade, que para mim são os pilares fundamentais para uma comunicação de êxito, de sucesso. E a primeira aula é o onboarding, que eu vou explicando a essência, que eu vou indo na etimologia da palavra, e estou indo na raiz ali, literalmente na Uhum. origem, Uhum. porque a gente precisa sempre voltar atrás, ali ao Uhum. passado, para ressignificar o presente e construir um novo futuro. Isso é o Uhum. símbolo Sankofa, que é um símbolo adinco africano e que eu uso muito isso como metodologia também nessa meu vamos trazer. O Sim. que que é? Só que aí quando eu vou no passado, eu começo a falar para as pessoas, o que que a sua criança passou, que criança ferida é essa que te impediu, você não está mais trazendo essa criança para a vida de hoje para você se comunicar. Porque quando você está trabalhando, você também tem que se divertir. Uhum. Quando eu estou no palco, eu estou com a minha lininha ali toda organizada, meu amor, vem cá, chamo todas as minhas dores para dançar, mas eu também chamo todos o sucesso, porque é tudo movimento de cura. Eu faço uma ciranda com essa minha criança, sabe? Eu brinco no palco. Olha, já aconteceu de eu cair no palco e eu levantar, eu morri de rir de mim. Eu falei assim, gente, vocês entenderam? Eu acabei de cair. Nossa, que loucura! Assim, tô de 4 por esse evento. Então, olha, acontece tanta coisa. Então, eu ensino na primeira aula já que não existe o erro. No Sim. final da primeira aula, eu tive feedback de alunos, assim, falando sobre
como o pai impediu que a pessoa crescesse como o pai cobrava, de uma professora chamou minha atenção quando eu estava apresentando o trabalho, eu nunca mais consegui vir a público, de uma outra pessoa que falou assim, cara, eu tive que construir eu construí Um lugar um seguro. personagem, eu construí um personagem que esse personagem era completamente diferente de mim, e essa personagem diferente de mim, ela nunca sofreu as dores que eu sofri, e toda vez que eu tinha que tomar decisão, eu usava essa personagem. Eu falei: "Tá, mas quem te trouxe aqui até hoje? Foi você, Aham. né? Não foi a personagem. Agradece a personagem, simbolicamente ritualiza isso, mas dá tchau e deixa ir embora. Uhum. Se apropria de si, se apropria de tudo que você passou, porque foram todas os amores, todas as dores, todos os dissabores que te É verdade. fortaleceram, que criaram a sua identidade. E a gente não pode se distanciar, se descolar dessa identidade, porque senão a gente fica perdido. E aí na música Não Leve o Personagem pra Cama pode acabar sendo fatal, é muito verdadeiro. A gente tem que entender quem é personagem, mas quem é a gente. Então eu tenho uma personagem, Uhum. minha personagem se chama Aline Prado, a minha personagem, ela é uma personagem que é uma pessoa muito feliz, muito amável, muito amada, muito empoderada, que preenche os lugares onde ela chega com a essência dela. Essa é a minha personagem porque essa sou eu. Sim. E se a gente não abraça, não se acolhe, não se ama, a gente não consegue direcionar, fazer um direcionador da nossa comunicação. E até a palavra direcionador é uma palavra que você tem que entender. Você pode direcionar a dor para ficar o tempo todo reclamando, Aham. falando e sentindo muita pena de si, ficar, ó céus, ó vida, coitada de mim, nossa, pobre. Eu falo assim, nossa, olha que potência que eu sou. Quando eu olho para o passado, eu falo assim, nossa, bicha, tu passa por muita coisa, mas hoje você tá aí, olha para onde você vai. Não é olhando para o lado para ficar se comparando. Não é ficar o tempo todo só olhando para trás para a gente não ficar o tempo todo sofrendo, mas é olhando para hoje, para ontem, mas sempre vislumbrando o amanhã. Então, tudo isso eu coloco ali no pertencer. Sim. E aí, os retornos, especialmente na última aula, quando foi uma catarse coletiva a última aula, assim, sabe? Quando a gente fala sobre autenticidade, que para mim é um pilar maior da gente ser a Sim. gente. E aí, quando eu peço para os alunos fazerem um TED de aproximadamente 15 minutos e uma apresentação, tema livre, e cada um foi falando assim, foi um ritual de cura. E aí, cada um que ia chegando com a sua história apropriada, ia crescendo, ia ficando grandão, eu falei assim: nossa. Eu preciso falar. Ah, Então, eu dei a mentoria, né, para você mergulhar no digital, mas quando o seu pertencer nasceu, eu, pelo amor de Deus, eu preciso me pertencer. E eu participei. E eu acho que hoje eu não estaria aqui fazendo esse programa, que não é fácil, né? Principalmente para alguém que não veio da comunicação. Eu não sei se você sabe, eu tentei fazer faculdade fiz vestibular muito tempo atrás de jornalismo, não não passei e sabia. fui fazer letras e tudo mudou e tal. Mas eu não tive, não desenvolvi nada. E no seu curso, no Pertencer, eu achei que eu ia ali pegar só as técnicas. Ah, eu vou ali pegar umas técnicas para eu falar bem, me posicionar bem na câmera. Foi muito além, como todo mundo lá falou. Eu vivi isso, essa catarse que você falou, eu estava lá, eu também vivi. E eu hoje, quando eu venho para o estúdio, ou vou ligar minha câmera, é outra história. Então, se você tinha dúvida, porque às vezes a gente está criando um produto digital, ou começando no digital, e pensa assim, ai, mas será que realmente vale a pena todo sacrifício, todo esforço? Dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, sua cabeça não para um minuto. Vale a pena. A gente tem uma amiga em comum que estava no estúdio hoje e você viu o que está valendo a pena? Nossa, quando eu vejo uma mulher que era totalmente tímida, retraída, cartesiana, que o verbo era aqui o tempo todo tentando caber nos Uhum. sistemas, e quando finaliza o curso, essa mulher já está dando palestras, palestras cobradas, Cobrada. palestras cobradas, e não é por um precinho qualquer, não, tá sabendo Aham. negociar as palestras e colocando o verbo dela para o mundo.
O verbo é força de criação. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é força divina, Exato. porque nós somos seres divinos. Então, quando a gente consegue colocar essa força de criação para o mundo, isso é missão, a gente está cumprindo a nossa missão. Uhum. Então, quando você coloca muito além do curso de posicionamento digital, você coloca o café com mel, você faz um encontro presencial, você traz isso para um podcast que vai alcançar milhares, quiçá milhões de vidas, você está colocando a sua missão para rolo. Você está colocando ali para a vida. Então, quando eu consigo finalizar e eu vejo que as dores, que eram as minhas dores do passado, eu levo isso tudo para um curso, faço uma criação de uma metodologia totalmente autoral, e uma metodologia onde eu dou as técnicas, e dou muitas Sim. técnicas, mas acima de muitas técnicas a gente faz algo muito investigado. É muito para fora, mas para ser para fora não pode ser vazio, não pode ser eco. Tem que estar com o interior muito preenchido e organizadinho. Então a Sim. gente faz essa organização do interior para você entender de fato o que você está comunicando. Não pode ser palavra ao vento. Tem que ser palavra colocada, Vivida. testemunhada, vivida. E Exato. a vida é essa arena que a gente tem que viver. Tem sangue, tem suor, tem lágrima, mas tem gozo, regozijo, regozijo existencial. Porque a gente passa por. É labuta a vida? É labuta. A gente passa por desafios, que eu até troco, eu nem falo mais dificuldade na minha Uhum. vida. A gente passa por desafios, é uma gincana, né, É, filha? A gente passa, vai passando por fase, e cada fase vai ficando mais desafiadora que a outra. E se está ficando mais desafiadora é porque você está tá avançando. crescendo. É. Está crescendo. Meu filho está com 11 anos, cheio de dor no joelho. É porque está crescendo, É. filho. Crescer dói. Não é só isso, não. Mas tem tanta coisa boa em você crescer, sabe? Você vai conseguir ver a vida de um outro Uhum. patamar. E aí, quando a gente consegue alcançar outros patamares, quando hoje eu subo nos palcos, e são palcos onde estão reunidas na plateia os Uhum. maiores PIBs desse Brasil. Eu estou indo agora fazer um evento, que é um evento de uma empresa gigantesca, uma multinacional gigantesca, mais uma, porque são várias multinacionais que me contratam. E o evento é a reunião, é o Oscar do empreendedorismo. Sim. E são os maiores PIBs do Brasil ali reunidos. E no final eles levantam para me aplaudir. Olha E posso isso. te falar? Eu bem levanto esperando o aplauso deles. Porque eu sei da minha É entrega, não é verdade, oca. é verdade. Não é oca. O meu verbo é força de criação. O seu verbo é força de criação. O seu verbo tem que ser força de criação. Você tem que estar muito vestido de si e entendendo que isso daqui que sai da nossa boca é magia, é bênção ou é maldição. A gente tem que usar nossa boca para abençoar. Exatamente. Quem reclama, clama duas Clama. vezes. Agradece, Que a graça desce. agradece que a graça desce. Eu levanto agradecendo, eu deito agradecendo. Me fecharam, eu falei assim, me fecham no trânsito. Eu xingo, xingo, não sou santa, xingo. E aí eu falei assim, nossa, graças a Deus que não bateu, não aconteceu nenhum mal. Tem que olhar o bom. E que o tempo todo eu falo que eu seja invisível para o mal e que todo mal seja invisível para mim. Eu Uhum. cocrio a minha realidade. Uhum. Eu cocrio o tempo todo, tô cocriando tanta coisa para pertencer que você nem imagina. Ah, quero saber, vou querer saber. Aline, você criou essa jornada de comunicação para abençoar outras pessoas, para destravar coisas que vão além de técnica, você sabe disso, né? Você tira a pessoa de um cantinho escuro ali, daquela professora brigona que te envergonhou na frente da turma toda. São coisas lá da infância, como você falou aqui da criança. O que que isso tudo te ensinou? Tá te ensinando? Nossa, isso foi um processo de cura muito forte para mim. Eu levei isso para terapia depois, É. sabe? Porque cada vez, cada dor que as pessoas traziam para mim eram as minhas dores. E aquilo ia me fortalecendo tanto mais. Quando eu falava para a pessoa, Você era se curava, eu me curava. acredito. Eu me curo te curando, eu te curo me curando. Então, o tempo todo ali, eu fui vendo, falei, gente, olha como estão acreditando no meu trabalho e está dando certo. Uhum. Olha, Alininha, ei, ps, Alininha, vem cá. Olha o que está acontecendo, olha isso. Então, eu fui conversando com o meu interior, olhando para dentro e pegando essa menininha que era tão ferida e colocando ela dentro do meu coração e falando assim, tudo fez parte. Então, muita gente que me feriu, pessoas feridas ferem. Uhum. Então, eu fui
liberando perdão, não apenas pelo outro, mas especialmente por mim. Então, quando eu fui liberando, eu fui me desacorrentando. Eu tenho uma tatuagem aqui que é justamente isso, é uma mulher, assim, indo para a natureza, para a lua, e desacorrentada, ela totalmente desnuda, porque, assim, o desnudo não é desnudo da roupa, são das armaduras que a gente vai colocando ao longo da nossa vida, das glórias fofas, das ambições estéreis, do ego não curado, e a gente vai se vestindo e se tornando uma pessoa muito dura. Hum. Durante um tempo que eu fiquei depressiva, meu marido me chamava de a militante depressiva, sabe? E aí eu comecei a bater nas pessoas também, agredir as pessoas, não fisicamente, óbvio, né? Mas assim, ser uma pessoa mais amarga, eu fui me tornando uma pessoa amarga. Aham. E aí quando eu fui vendo, foi assim, gente, o que que é isso? Eu não sou isso. Eu sou amor. Eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui. Então, assim, aconteceu, aconteceu. Beleza. O que que eu posso mudar no passado? Eu posso mudar o hoje. O meu domínio é sobre o agora. E quiçá é sobre o agora. Porque trabalhar sobre fé, e a fé está dentro da palavra afeto, é confiar no amor fati, que é o amor do que está por vir. É o amor por independente de como o seu destino seja. Mas ama a vida. Então eu acordo às vezes, eu fico assim: "Gente, eu tô muito Cinderela hoje. Bom dia sol, bom dia flor". Tem dia que eu não tô, tem dia que eu tô Aham. aqui assim: "Nossa!". E aí o meu filho já: "Mãe, a senhora tá nervosa?". É. "Não é comigo, né, então não desconta". Falei: "Nossa filho, perdão, desculpa, descontei real, hein. Não, a mãe hoje não tá muito legal não, então pega leve também comigo, porque hoje eu tenho que me recentralizar aqui, tenho que me reorganizar". Mas, como eu já tenho as ferramentas dentro de mim muito Sim. organizadas, que é esse processo de autoconhecimento, e no pertencer, eu trabalho muito esse processo de você tem que olhar para dentro, olha Sim. para dentro, como é que tá? Reorganiza. E aí começa a fluir. Esqueci a pergunta que você fez? Esqueci. Não, eu perguntei sobre você, como que o que que tem te ensinado? Esse processo Hum, tem te ensinado o quê? Tudo então isso. respondi É. tudo, respondi, me ensinou muito, ensina cada dia mais. E agora que você viveu essa primeira experiência da sua turma, você está aí explodindo, fazendo eventos, sendo cada vez mais requisitada, brilhando nos palcos. Eu acho, assim, incrível. Eu lembro quando você lá no início aqui do programa você falou eu lembro da gente sentada falando sobre o que aconteceria depois, e aí falou do cabelo, cabelo e tal, você no ônibus, no outdoor, tal, tal, tal. E você hoje em grandes palcos, falando para pessoas importantes, né? Pessoas bem-sucedidas que atingiram sucesso. A gente olha assim, cara, ela já venceu. Venceu, né? O que que você sonha daqui para frente? Quais são os seus planos em relação ao pertencer, à sua vida como mestre de cerimônia? Eu acho que vai além de mestre de cerimônia, me desculpe te falar isso, vai muito além. Você não é mestre de cerimônia. Você é a luz do evento que você chega lá é que mantém a atmosfera e a energia do negócio. Porque se pega uma mestre de cerimônia sem sangue, o evento tá fadado ao fracasso. Quais são seus planos agora para o próximo ano, né? A gente já está acabando esse ano. Quais são seus planos? Se você consegue vislumbrar até onde o seu pertencer vai, mentoria, eventos, me conta, quero saber. É engraçado, eu fico até emocionada você falando isso, e eu vou retomar o iniciozinho da sua pergunta, quando você fala, assim, que eu tô ali nesses grandes palcos falando para pessoas que são socialmente relevantes. Eu falo para muita gente socialmente relevante, seja no palco, quando eu tô na frente dos maiores PIBs do Brasil, ou seja, quando eu tô no Degase, quando eu Uhum, tô falando com menores em confronto com a lei, que são menores extremamente marginalizados e que uhum. tiveram uma vida muito dura, e muitos deles, embora a violência, o crime nunca justifique, mas eu vou te falar, muitas vezes justifica sim, porque são vidas tão cruéis, tão duras, tão duras, tão duras, que a gente nem imagina, Sim. sabe? Para eles chegarem naquele ponto também que eles Uhum, chegaram ali, de roubarem, de sim. muitos matarem, de fazerem crimes, sabe? E ali eu entro sem julgamento. E quando aquela pessoa eu consigo tocar na vida daquele menor ali, como chegou uma vez, quando eu fui fazer uma apresentação, eu sou membro da OAB Barra, da Comissão de Hum, Igualdade Racial da OAB Barra. E teve uma vez que eu estava ali, dando uma palestra, fazendo uma apresentação, tinham 3 rapazes. Os 3 rapazes eram egressos do sistema. E eles foram porque eles viram, eles foram me assistir e foram falar que eles eram alunos do Degase, né, porque hoje não fala menor infrator e não fala que menor é presidiário, não se uhum. fala. Eles são alunos e lá eles têm aula. Então eles viram
E eles foram para lá para mostrar que eles tinham conseguido. Eles foram me mostrar que a minha palavra tocou e transformou. Uhum. Se tem sucesso maior do É. que isso na vida, Melissa Paladino, de você ter o potencial de transformar uma vida, que era uma vida extremamente Dada por marginalizada, que estava criminalizada, e aqueles caras entrarem na OAB, eles não entraram em qualquer lugar. Uhum. Era para mostrar, estamos de acordo com a lei, a gente está legal, a gente está numa vida legal. Uhum. Isso para mim me transforma. Então, isso é de verdade quando a gente fala sobre missão e sobre propósito. Nesse caso, o meu propósito está sendo cumprido. E aí os planos são transformar cada vez mais e mais e mais vidas. Nós tivemos um amigo em comum, Michel Leite. Michel era o símbolo da alegria. E ele trabalhou durante muito tempo dentro dessa emissora que a gente trabalhou junta. E o Michel teve um tempo que ele entrou numa depressão profunda e desistiu da vida. Uhum. E ele desistiu literalmente da vida. E ele desviveu, quando a gente opta por deixar de viver. E antes dele falecer, ele tinha tido uma crise muito grande no hospital. E aí, quando eu cheguei lá para visitar, ele falou assim: Preta, eu passei muito mal, eu quase morri, mas eu tive uma loucura aqui, eu vou escrever um livro sobre felicidade. Eu falei: nossa, Michel, que ideia boa. No dia seguinte, o Michel me pede para comprar uma torta de chocolate. Eu, bem recalcitrante, comprei a torta de chocolate porque eu entendi que era o último pedido dele. Uhum. Eu fui contra a gente. Foi um crime que eu fiz, tá? Fui. Não me julga. Mas era o último pedido dele, eu não ia deixar de fazer. Levo a sua torta para o hospital, dou. No dia seguinte, você me liga falando que Michel tinha falecido. Eu estava a caminho do hospital. E aí coube a mim reconhecer o corpo, porque a família não quis saber dele, a família é muito preconceituosa, Michel é homossexual. E a gente fez o enterro dele, a gente fez tudo. E eu tive um sonho com o Michel. Você lembra dessa Lembro. história? Eu tive um sonho com o Michel. Eu ia reconhecer o corpo do Michel, eu ia dar uma palestra, e estava o Rio Centro, que é um centro gigante aqui no Rio de Janeiro, lotado de pessoas, lotado, lotado, lotado. E aí vinha uma produtora falando: Aline, Michel tá te chamando na sala ao lado. E eu ia na sala ao lado, eu abria o pacote, Michel saía lindo do jeito que ele era antes, falava assim: Preta, sobe no palco e vai dar aula de felicidade. E aí eu subia no palco, aquele Rio Centro assim, me ovacionando, eu dando aula de felicidade. As palmas, quando eu subo no palco, não são para mim. Eu não me aproprio das palmas como se fosse para mim. As palmas é para tudo isso que eu não construí sozinha. Uhum. E quando eu vislumbro o meu futuro, o futuro do pertencer, é não somente ocupar os grandes palcos que a gente fala, que são esses palcos físicos, mas são outros palcos. Vamos lá. Para o ano que vem, esse ano, eu tô com uma agenda lotada Deve desses ser grandes eventos de apresentação, palestra, porque ótimo. final de ano são muitos eventos corporativos e início de ano também. Uhum. Encerramentos de empresas e início de ano são as convenções. Então, estou com uma agenda lotada Sim. até o carnaval. Por isso que agora o Pertencer está com uma pausa. Eu estou só com as mentorias individualizadas. Para as mentorias individualizadas, a gente consegue dar ainda ali uma agenda para conseguir esticar essa agenda para caber essas pessoas. Para o ano que vem, em abril, que para mim é quando começa o ano, vamos abrir o ano em abril a gente vai ter o Pertencer presencial. Que para Ótimo. mim é o da aula de felicidade. É, Porque quando a gente. No online foi aquilo tudo. Mas imagino, imagina no presencial. imagino. Imagina no presencial chamando você para o palco, chamando Maria Lúcia, que é uma líder quilombola, que tanto me ensina, uma semi-analfabeta que me ensina sobre, me dá aula o tempo todo sobre vida, sobre natureza, sobre ser. Então, chamando tantas mulheres que me construíram, que me atravessam, e que me atravessaram, e que me impulsionam e me impulsionaram. Então, para a gente estar ali juntas, pertencentes, fazendo uma ode à felicidade. Para o primeiro grande evento, vai ser Rio e São Paulo, em princípio. Estou estudando também de Sim. levar para o meu Nordeste, que eu amo, Centro-Oeste, Sul do Brasil, que também precisa, porque está muita gente com verbo duro ali trabalhado no ego, a gente também precisa Uhum. acolher, porque é muito fácil
a gente acolher, e muito narcísico também, a gente acolher quem pensa igual a gente. Diversidade é a gente trabalhar em todas as diferenças, inclusive acolhendo quem não concorda com você, Uhum. quem não gosta de você, quem até fala mal de você, mas não é acolher e ficar o tempo todo colocando Sim, aqui não, sabe? sim, É ter uma inteligência emocional para saber posicionar a pessoa, sim. mas para transformar também essa pessoa. Então, Então aguarde. a jo Ótima. a jornada pertencer a jornada pertencer ano que vem vai ser uma jornada muito potente. Aline, para quem tem um conhecimento em casa, todo mundo que está em casa tem um conhecimento, eu queria que você soubesse disso, porque tem gente que fala assim: "Ah, mas eu não tenho que ensinar. Ah, mas o que eu sei ninguém vai querer aprender". O que que você tem para falar para essa pessoa que hoje pode mudar a vida dela do jeito que mudou a sua? Antes de você responder, eu queria te falar que você fez a mentoria, você seguiu com o seu processo, mas foi algo de dentro de você que te trouxe aqui hoje, que vai te levar para esses palcos ano que vem, da sua jornada pertencer. Dessas pessoas que você falou, né, das pessoas que entraram na minha vida, que me ajudaram a transformar essa Aline, mas foi a Aline. Sim. A Aline decidiu, não desistiu, né? Foi difícil, doeu, como você falou aí do joelho do Arthur, mas foi a Aline que pegou ali a caneta e escreveu o que tinha que escrever. É. Tem gente que está em casa que não tem, talvez, esse ímpeto, essa clareza, né, de como chegar, como fazer, e acha que o conhecimento que ela tem é pouco, ou ela não tem nada para ensinar. O que que você fala para essa pessoa hoje que está em casa te ouvindo? Eu tô falando que uma mulher que é uma líder quilombola, que a vida já marginaliza quilombolas, indígenas, etcétera. Essa mulher que ela nunca pisou numa escola, Aham, Maria Lúcia Mesquita, é uma das maiores mentores da minha vida, porque ela me ensina muito sobre vida. aham. Ela sabe ali, sabe, os saberes das tecnologias ancestrais, de misturar as ervas, de qual chá é para isso, qual chá é para aquilo, e vai me ensinando sobre tempo, porque há tempo de plantar, há tempo de cultivar, arar a terra, e há o tempo de colher e há o tempo de deixar ir, que é o tempo de morrer. Me ensina muito, ela dá aula. E ela está agora fazendo todo o processo dela também de ensinar essas pessoas. Todos nós temos conhecimento. Todos nós temos o nosso grande dom. Quando eu vejo uma mulher que ela virou uma especialista em fazer pudim, e aí ela faz todo tipo de pudim, a forma com que ela ama fazer o pudim é tão maravilhosa que você fica assim, mesmo que você não goste do pudim, você quer comer o pudim daquela mulher, que você quer aprender, porque você quer absorver o conhecimento dela. Se você faz uma boa limpeza na casa, olha quantas pessoas que estão ensinando a fazer e ganhando muito dinheiro ensinando as pessoas a É fazerem a verdade. faxina na casa. Então não tem agora, você não tem como ter uma desculpa de: "Poxa, não tenho". Se você pega o teu Samsung acabado. Não estou falando sobre marca de: "Ah, o Samsung é pior ou melhor", não. Estou falando sobre telefone antigo. O telefone que você tenha, o telefone que você tem. Você começa com o que você tem ali. Não fique esperando o momento ideal é agora. O momento ideal é hoje, a gente não sabe nem se vai voltar para casa, e é algo que eu trabalho o tempo todo com isso. Gente, se eu morrer amanhã, que legado eu deixei? Uhum. Tá, eu acordo já pensando em morrer. Falo: "Gente, se eu morrer amanhã, calma aí, se eu morrer hoje, calma aí, se eu morrer então hoje, tá, o que que eu fiz de melhor? Então eu amo meu marido hoje, eu amo meu filho hoje, eu amo você hoje, eu amo você", assim, eu vivo agora, de verdade. Então, nessa minha vivência do momento, o tempo todo eu fico, falei assim: "Tá, como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer?". Comecei, então comecei, mas como eu posso melhorar? Então você aí que está aí paralisado, tentando caber na estrutura, esperando o momento ideal, amanhã esse momento nunca chega e daqui a pouco você está encarquilhado numa cama, não consegue fazer mais nada e deixou de fazer porque tinha medo. Vai com medo, meu amor. Levanta, levanta a vida, sabe? Coloca esse entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Coloca isso para fora, pega esse teu dom e você sabe qual é o teu dom. "Ah, gente, mas eu sou uma boa vendedora. Nossa, eu sou a melhor vendedora para fulano". Uhum. Mas por que para você não é a melhor vendedora para si? "Ah, mas eu sei muito bem fazer uma maquiagem e eu adoro cuidar das pessoas".
Ah, o que eu sei só é cuidar dos outros. Dá curso de cuidadora de idosos, Uhum. dá curso de alguma coisa. A minha faxineira maravilhosa, ela está fazendo agora um processo para bombeiro civil. Ela tá maravilhosa, aprendendo primeiros socorros, aprendendo de um tudo. Com a vida, eu falei assim: "Jaqueline, você tem que fazer mesmo, porque daqui a pouco você não vai ter saúde para Uhum. continuar fazendo". Não Verdade. tô agorando não, tá, gente? Mas É é porque físico, é esforço muito, é um físico, esforço é. físico muito grande, sabe? Verdade. A gente não pode querer ter uma escravinha pessoal, não. Sim. Falei assim: "Você tem que fluir em algo que vai". Ela falou assim: "Aline, eu encontrei a minha missão". Falei: "Jaqueline, que coisa linda de você ter encontrado sua missão". Porque é sobre cuidar, é sobre ter zelo, é sobre ter cautela, é sobre primeiros socorros, e daqui a pouco você vai estar dando aula disso também, Uhum. Jaqueline, assim como estão te ensinando, daqui a pouco você vai estar dando aula Verdade. também. Então, assim, todos nós temos. É só a gente ter a coragem, e coragem não é ausência de medo, é a gente só ter o ímpeto de ir. É como quando você volta a treinar, e é o que eu estou fazendo agora, sabe assim: "Ai gente, eu não vou hoje não, tá doendo". Tem Vai, aí é. aí que tem que ir. Tá doendo aí? Vai, levanta e vai. Uhum. Só vai. Nunca a Sim. gente se arrepende. Você falou aí, né, sobre hoje e eu na época que eu saí lá da TV, eu pensei: ou eu pego tudo que eu construí, não tô nem falando só de fotos, foto com artista e tal, né, você tem material físico para prova social do que você sabe fazer, mas toda a minha história, ou eu deixo ela quietinha num canto e fico ali quietinha em outro canto, vivendo dia após dia, tranquila, inofensiva, sem querer causar nada para ninguém, transformar nada em ninguém. Eu poderia ter feito isso, mas eu falei: "Não", inquieta, eu falei: "Não, eu vou fazer algo além". E uma coisa que me impulsionou muito foi um amigo do meu marido, que até foi na nossa casa lá, ele ia fazer meu casamento, ele ia celebrar o meu casamento. Foi fazer um churrasco, dei um presente para ele, ele me contando: "Não, eu tô fazendo vários cursos digitais, eu quero", ele era capelão, "eu quero entrar para o digital e tal, e fazer, ensinar as pessoas", e ele estudava muito, 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 muito. 3 dias depois a gente recebeu uma ligação que ele faleceu em casa. E aquele acontecimento, eu falei assim: "O quê?". Ele já podia ter feito há muito tempo. Ele estava estudando mais, estudando mais, estudando mais. Não que isso fosse impedir a morte ou não, mas ele teria ido com esse brinde para ele, esse É. presente para ele, sabe. Fui, fiz o que eu queria, transformei a vida de algumas pessoas como eu queria e não foi. Enoque o nome dele. E eu tenho a foto lá ainda, né, do casal que foi lá em casa e eu fico: "Meu Deus". Então assim, não dá para esperar. Não é nem para todo mundo vai para o digital? Se tiver que ser, tá todo mundo no digital hoje. Só que tem pessoas que estão lá fazendo nada, Uhum. rindo, fazendo bobagem, outros fazendo muitas bobagens, coisas até cruéis, né? Tem crime, tem tudo ali. E outras estão se preocupando em acrescentar algo de bom na vida das outras pessoas e impulsionar. Não, você consegue, eu te ajudo a fazer isso, ajudo você a construir tal coisa. Você escolhe o que você quer deixar como marca no mundo, e hoje o mundo, a vitrine do mundo é o É o digital. digital. Então você escolhe. E se você hoje, Aline, pudesse voltar lá atrás para falar para aquela Aline que não sabia se mergulhava no digital com estratégia, como você tem hoje, com intencionalidade, com coerência, e se você pudesse voltar lá atrás para falar para ela, lá quando ela estava cheia de medo e procrastinando e sumindo e voltando, o que você falaria para ela hoje? Louca, só vai. Porque a gente paralisa tanto e é sobre, né, Mel, Paulinho da Viola diz: "Meu tempo é hoje". Uhum. "Ah, eu tô velho demais para fazer isso". Eu fiz máquina de datilografia, curso de datilografia, máquina manual, elétrica e eletrônica. Se eu parasse no tempo da datilografia, eu estava com os dedos mirrados, porque Ninguém não não tem tem. mais. Exa Então, assim, a gente tem que se renovar. O meu tempo é hoje. Um dos maiores especialistas do Brasil em IA, inteligência artificial, é um cara que tem mais de 70 anos. Então, assim, a gente tem que se atualizar. E se você não está no digital, você está perdendo tempo e um tempo precioso, você está perdendo dinheiro, Uhum. e você tá deixando de fazer. O teu negócio, independente de ser uma loja física, tem que estar no digital. Se você é um contador e já tem os seus clientes, você está deixando de pegar mais clientes porque você não está no digital. Uhum. O digital é uma vitrine para o mundo, não é uma vitrine só para o teu nicho. Você é ultra nicho, é como se fosse ultramarinho, Uhum. antigamente é ultra nicho, sabe. Você vai furando, furando, furando bolhas, porque você vai expandindo e mostrando nova prateleira mundial.
o que você faz de essência. Então, se eu pudesse voltar ao passado, eu só agitaria mais porque eu poderia ter começado antes. Uhum. O que agora está me rentabilizando e não só me rentabilizando financeiramente, que graças a Deus está me rentabilizando muito bem financeiramente, mas me dando realizações pessoais que a ponto de dar esse reconhecimento da minha mãe de falar, você é imparável, né? E de entender que está fluindo plenamente, lindamente. E quem quiser pertencer faz o quê? Quem quiser pertencer pode entrar no @Aline com 2 N's Prado Oficial ou no meu site aline com 2 N's.com.br, porque lá você vai ter todas as instruções agora de como entrar, o que que é o pertencer, das mentorias individualizadas, dos meus treinamentos corporativos, das minhas palestras, mas especialmente sobre o que que é a essência do pertencimento na comunicação, como você pode colocar o seu verbo, essa força divina mais ativa. Só você entrar numa das minhas redes sociais ou no meu site que você já me encontra lá, manda uma DM, manda um e-mail que a nossa equipe responde. Ai, gente, que luxo, que lindo. E o site maravilhoso. Quando eu vi aquele Foi. site nascendo, eu falei, cara, agora lá. Caramba! Até eu fiquei, nossa, tá maneirão, tô virando gente grande. Aline, não tenho palavras para te falar. O quanto eu tô feliz de ver todo o seu sucesso, tudo que você está construindo. Eu tô feliz porque eu tô fazendo parte disso como fruto seu também, sabe? De estar aqui hoje, de me dispor na arena É. para viver o que eu aprendi lá no Pertencer. Espero cada vez mais. E quando tiver um nível 2, você me fala que eu preciso continuar, que a gente acha que fez uma vez, não precisa fazer mais. Muito obrigada, te agradeço muito. Te desejo tudo de bom. E ano que vem eu quero estar com você, quero pertencer junto com você, quero te ver naqueles palcos lá, distribuindo felicidade para as pessoas. Eu te agradeço, tá? Tô muito feliz por você ter aceito o convite, estar aqui comigo hoje. É muito especial para mim. Melissa, a honra toda minha, eu tô muito orgulhosa, eu tô muito orgulhosa dessa tua jornada. E não é sobre eu estar sozinha no palco e você me olhando, é sobre você estar ocupando palcos comigo, assim. Eu espero que a gente possa ocupar muitos palcos juntas. Obrigada e parabéns, de verdade. Bem maravilhoso esse podcast. Linda, obrigada. Te amo.